Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Quando Adalberto Fishman era apenas um candidato para diretor da FEA, realizou diversas sabatinas em que justificava que sua candidatura estava pautada pelo diálogo franco e aberto com alunos e professores. Após um ano de gestão, é necessário sabermos se Adalberto de fato cumpriu essas promessas. Nós já tivemos diversos confrontos entre alunos e diretoria, baseados desde o curso de Excel, a mesinha, as catracas, o piquete. Adalberto, resta sabermos, para que mentir? O curso de Excel foi a primeira vez que Adalberto usou de um argumento que voltaria a utilizar diversas outras vezes posteriormente, da apropriação privada do espaço público. Lucas Fabro, presidente do CAVC em 2014, relata que além de gerar lucro para empresas, a atividade do curso depreciava o patrimônio feano. André Noguerini, então vice-presidente e RD do Conselho Técnico Administrativo, CTA, afirma que a decisão de proibir se deu por fora do próprio conselho. Apenas decidiu-se que precisava ser discutido, plano melhor, adequação. E ainda compara, mesmo esquema, catracas, mesinha. Como é de se notar, o curso de Excel oferecido pelo centro acadêmico aos alunos foi proibido. A greve de 2014 foi a mais longa da história da USP, durou mais de 3 meses. Em determinado momento, foi orientação da reitoria que as unidades declarassem aos funcionários que estavam faltando ao trabalho para que tivessem seus pontos cortados e, assim, deixassem de receber pelos dias em greve. Não nos cabe agora debater a legalidade ou validade de tal medida, mas sim a maneira como foi conduzida. Poucas unidades adotaram o procedimento da reitoria. A FEA foi uma delas. Não demorou muito para que fosse feito um piquete na entrada das aulas do diurno. No dia do piquete da FEA do ano passado, os alunos chegaram para ter as aulas no período da manhã, no horário normal, por volta das 7h15 da manhã, e encontraram o portão, todas as portas e a porta principal da FEA trancada, com uma manifestação dos funcionários lá na frente, contra o corte de pontos que havia sido promovido pela diretoria. Que o corte foi feito, não foi informado para os funcionários, eles só receberam a menos do que deveriam ter recebido, teoricamente. E no piquete, a primeira reação de todo mundo seria chamar a polícia, e que acabaria com violência e com depredação do prédio da FEA. E foi a mediação aí do centro acadêmico que fez com que os grevistas, o diretor e os funcionários próprios da FEA que tinham tido seu ponto cortado conseguissem conversar e chegassem no consenso de que naquele momento o melhor seria a abertura do portão da faculdade e a revogação do corte de pontos, uma vez que a FEA era uma das únicas unidades que tinha insistido em de fato cortar o ponto dos seus funcionários. E o que ficou muito claro nesse dia é que a diretoria era incapaz de lidar com essa situação que envolvia diálogo. Era incapaz de sentar numa mesa de conversa, numa mesa de negociação e conversar com as pessoas envolvidas. O que pra gente foi positivo naquele momento foi que mesmo essa incapacidade a priori se transformou ao longo do dia e resultou na revogação do corte de ponto, que eu acho que foi uma vitória e uma primeira amostra do diretor, que tinha sido recém-possado, de que, se pressionado, ele seria capaz de dialogar e conversar. Infelizmente, não foi isso que a gente tem visto nos últimos tempos. Para quem não sabe, a mesinha era uma venda de comida organizada de forma autônoma pelos alunos. Localizada no corredor F, a venda ocorria sem que ninguém supervisionasse. Os vendedores deixavam seus produtos junto aos cofres e os alunos depositavam o dinheiro. A mesinha vem de uma longa história. A primeira vez que existiu foi em 2012 e na época também foi proibida pelo então diretor Reinaldo Guerreiro. Seu retorno ocorreu no ano seguinte, quando o movimento estudantil
fora Sueden, negociou que seriam vendidos apenas produtos caseiros e em nova localização. Durante 2013 e 2014, o projeto cresceu, surgindo diversas marcas próprias, como Salgados Peralta, Pirituba Doces, Barão do Café, JVM, entre outros. Mas novamente chegou outra proibição, dessa vez por parte de Adalberto Fischmann. É interessante ressaltar que durante a posse do diretor Adalberto ocorria do lado de fora uma manifestação pela liberação da mesinha. Os argumentos para a proibição eram vários, desde controle da vigilância sanitária, apropriação privada do espaço público, até o fato dela atrair um fluxo indevido de pessoas. Foi uma surpresa, né? Porque tinha muita gente que fazia da mesinha a fonte de renda delas, né? Que permitia, pelo menos para mim, financiar a participação na entidade, não precisava trabalhar em outro lugar fora, eu poderia trabalhar dentro da fé, participando das entidades. Sem contar que era um espaço estudantil maravilhoso, assim, as pessoas tinham condição de se alimentar a baixo custo, que hoje não tem, ficam reféns do Suéden e outros lugares mais longe. Motivos alegaram vários, eu lembro que colocaram uma placa lá com motivos absurdos, bem higienistas, assim, elitistas, falando que trazia o fluxo indevido de pessoas. Muita coisa foi dita, mas todos os argumentos foram derrubados por nós, a gente propôs melhorias para tudo, mas a cada conversa que a gente tinha com o Adalberto, com a Olga, ficou mais claro que o real motivo era que a mesinha não combinava com a imagem da fé, não fazia sentido ter algo desse dentro da fé. Aqui, tudo que eles falavam deixava muito claro que o problema central é essa preocupação gigantesca que eles têm, excessiva, em manter a imagem da fé como um lugar, entre aspas, bem entre aspas, perfeito para eles, né? As paredes brancas, sem intervenção estudantil, é um espaço deles e que a gente estuda lá só, né? A gente não ocupa. Eu acho que a catraca é só mais um exemplo disso, né? Acho que eles querem controlar quem pode entrar, que contraria toda a ideia de universidade ser um espaço público. Acho que torna cada vez mais algo mais elitista, tirando a participação estudantil. A catraca, colocando agora um exemplo claro disso, a retirada da mesinha também. Tem que ser do jeito deles. E é isso. Não trataremos aqui sobre o mérito das catracas, dado que o vídeo já é longo e diversos materiais já foram divulgados. Focaremos nos procedimentos burocráticos de sua instalação e o porquê de sua irregularidade. A história tem começo em outubro de 2013, quando na reunião da congregação o diretor Reinaldo Guerreiro anunciou que as catracas não seriam instaladas, pois a comissão formada para estudar o tema estava indecisa entre dois projetos distintos. Sendo assim, afirmou que cabia ao diretor fazer cumprir as decisões da congregação e que todas as etapas do processo foram discutidas da forma mais transparente possível. Afirmando que também se fazia necessário compreender as manifestações contrárias dos alunos, adverte que a decisão de implementação dos bloqueios poderá plantar um espinho na relação entre alunos e professores que poderá perdurar por anos. A discussão terminou com a unanimidade de que o assunto seja repensado e que estudos e a possível contratação de uma assessoria técnica de segurança sejam delegados ao CTA. É interessante que o professor e então vice-diretor Nicolau Reinhardt afirma que o CTA é o fórum mais apropriado por ser composto por membros docentes, discentes e técnico-administrativos com visão do todo. Passada essa discussão, imaginou-se que as catracas seriam esquecidas até segunda ordem, mas foi na reunião do CTA de março de 2015 que o jogo virou. Adalberto, ao relatar o andamento das obras da portaria, também notificou, a título de informe, que as catracas ainda não seriam instaladas por não haver uma portaria entre os prédios 4 e 6, e avisou que, portanto, ao invés das catracas, serão utilizadas tampas protetoras para a preservação da instalação. Quando a representação discente questionou o diretor por não ter sido informada sobre a compra, Adalberto respondeu que a decisão sobre as catracas era da congregação e, quando for possível, o projeto será viabilizado, esquecendo de mencionar qualquer estudo que envolvesse o CTA, e ainda complementou que a aquisição foi um investimento bem feito em condições vantajosas. Por fim, Adalberto reafirmou essas posições na reunião de junho da congregação, na qual afirmou que, nesta etapa, as catracas não serão instaladas.
Por meio dessas atas e desse estilo meio jornal nacional, buscamos deixar claro que Adalberto sempre usou de declarações dúbias nos órgãos burocráticos e desrespeitou aquilo decidido anteriormente pela congregação, ou seja, que era necessário realizar novos estudos para verificar a viabilidade das catracas. Quando ocupamos a reunião de abril da congregação, nosso objetivo era retomar as decisões e os caminhos anteriores. Por isso, sugerimos para que fossem criadas as comissões de segurança e cotas de direitos humanos. Após o estabelecimento dessas comissões, tivemos a ilusão de que a participação dos RDs novamente bastaria, e havia um caminho a ser trilhado por meio das instâncias burocráticas. Estávamos enganados. Essa semana, organizaremos diversas atividades para discutirmos melhor qual é a situação das catracas. Na segunda-feira faremos a festa de inauguração com comidinhas e logo em seguida teremos a Assembleia dos Alunos para organizarmos um plebiscito sobre a instalação das catracas. O plebiscito será realizado na segunda à noite, na terça-feira, manhã e noturno e na quarta-feira pela manhã. O resultado sairá ainda na quarta para levarmos aos professores na congregação desse mesmo dia. Após a congregação, juntaremos o resultado de plebiscito e da conversa com professores para redigirmos juntos um documento a ser enviado para a diretoria e para a reitoria. Gostaríamos de frisar, por último, que todos aqueles que acreditam que o centro acadêmico está sendo demasiadamente combatido, essa é a única saída que nos resta. Durante todo o ano, buscamos conversar com diretoria e professores para mostrar que estávamos dispostos a construir juntos uma proposta alternativa de segurança. Adalberto fingia, ou pelo menos tentava construir espaços que no final não resultavam em nada que fosse de fato produtivo e encaminhativo. Hoje, se buscamos a via do enfrentamento mais direto, é só porque não vemos outra saída.